Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos aqui presentes, nossos irmãos encarnados, desencarnados. Boa noite também aos nossos irmãos que nesse momento nos assistem através dos nossos canais do Facebook, canal do Instagram. Que os espíritos amorosos que nos recebem nessa casa nos envolvam com a sua paz e que nós possamos estar ligados nos ensinamentos do Evangelho do Cristo, que nessa noite vai ser, quem vai fazer o estudo para a gente é o Walter Pina. E nós vamos dar continuidade ao capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item a ser estudado hoje é o item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Daniele, trabalhadora da nossa casa. E a sustentação do passe é do livro Caminho, Verdade e Vida, do autor espiritual Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E o capítulo a ser estudado hoje é a lição de número 153, que tem como título Passes. Sejam bem-vindos a vocês que estão chegando na nossa casa pela primeira vez, que essa seja a primeira de muitas vezes. E eu vou iniciar com alguns avisos e vou falar um pouquinho do nosso grupo de estudo. Aqui no SEAP a gente tem estudo da doutrina todos os dias. Segunda, terça, nós só não temos na sexta-feira, porque é o dia do trabalho fechado, do estudo só para os médios. Mas tem na segunda-feira, na terça, na quarta a gente tem reunião pública, na quinta nós temos estudo, na sexta o estudo é fechado aos médios, no sábado nós temos reunião pública e no domingo também nós temos estudo. E como são muitos horários e houveram algumas mudanças, a gente agora está no nosso site, tem todos os horários do estudo. Então, para que vocês se orientem melhor, escolher um horário, que possam escolher um horário, é só entrar no site do SEAP, que é www.centroespiritautivo.panfiro, com ph.com. Mas ali na livraria, a gente tem um marcador de livro, de página, e nele tem o site do nosso SEAP, onde vocês podem acessar, escolher um horário que melhor for para cada um e vir estudar, porque eu sempre falo, o estudo abre muito a nossa mente, o nosso entendimento, faz com que a gente entenda alguns porquês e ajuda a gente a passar por nossas dificuldades, sempre nos orientando. Nós temos também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno acontece sempre depois da reunião pública. Se alguém tiver a necessidade de conversar, tirar alguma dúvida sobre alguma dificuldade, só depois do estudo, continuar sentadinho no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. Nós temos também a nossa cantina, a nossa livraria, que funciona logo após o nosso estudo. E nós temos a nossa obra social, que funciona no sábado, e nós estamos já atendendo por volta de 250 famílias aqui no SEAP. E essas famílias recebem uma cesta básica, mas elas também recebem orientação espiritual. E as crianças vêm para evangelização no sábado. Então as crianças chegam aqui no sábado de manhã, elas tomam café,
Depois elas vão para a salinha serem evangelizadas, os responsáveis também são evangelizados e depois eles almoçam. E a gente sempre, como toda obra social, a gente pede ajuda sempre dos nossos frequentadores, dos nossos trabalhadores, com gêneros da nossa cesta básica, para que a gente possa nos ajudar na composição dessas cestas. Então, quais são esses itens? Arroz, feijão, macarrão, óleo, café, açúcar, sal. Então, eu sempre falo que toda ajuda é sempre bem-vinda. Nós vamos agora... eu vou pedir que, por favor, se vocês puderem, ou desligar o celular ou pôr no modo vibra, para que ele não toque, tanto na hora da palestra quanto na hora do passe. Se houver a necessidade de fazer alguma ligação ou de receber alguma ligação, é só atender, pode ir lá fora, não tem problema. Mas, por favor, deixar no modo vibra para que ele não tire a nossa atenção, porque a gente sabe sempre que o celular toca, a nossa atenção é voltada para o toque do celular e às vezes a gente se desconcentra. Eu vou dar início então à leitura do livro, da lição de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição de número 153, que tem como título Passes. E o versículo que Emmanuel nos traz é um versículo do Evangelho de Marcos. E diz assim: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 23. E Emmanuel nos traz esse versículo e nos comenta da seguinte forma, traz o comentário da seguinte forma: Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significado. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível por meio da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto aos obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não lhe desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor com mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre e irmão tão querido, a esses espíritos amorosos que aqui chegaram, prepararam o ambiente para receber a cada um de nós
com muito amor. Pedimos a espiritualidade que sustenta a nossa casa, que possa intuir o nosso irmão Walter, para que ele possa trazer o seu estudo de forma que possamos assimilar os ensinamentos de Jesus. Mas te pedimos, Senhor, que possamos pôr em prática na nossa vida os teus ensinamentos. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses nossos irmãos. Que seja em nome de Jesus, mas sempre e acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para dar início ao trabalho da reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura de um trecho do estudo que o Walter vai fazer. É o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 16, que tem como título Reconhece-se o cristão pelas suas obras. E o item 16 diz assim: Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Eu vou passar a palavra agora para o Walter. O estudo vai até 10 para as 8. Bom estudo. Bom, boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, abençoando mais essa noite de estudos, né? E a gente mais uma vez agradece o convite dessa casa para que possamos estar aqui com uma vontade imensa de poder distribuir com vocês aquilo que a gente estudou antes, né? Nos preparando para isso, pedimos que as nossas amigas espirituais possam nos auxiliar nessa tarefa. Então, meus irmãos, como a Mônica já leu, eu só vou, essa parte, eu vou complementar só com um outro trechozinho para a gente dar sequência, né? Então, esse espírito que assina essa mensagem é Simeão, né? Essa mensagem é em Bordeaux, 1863, lá de Kardec, né? Aí, quem é esse espírito? Aí ele continua dizendo assim: será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? É uma pergunta. Sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Ser cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo, né? E Simeão, ele faz um alerta, né, do que a gente já leu anteriormente, até essa questão da doutrina espírita, que nessa época de Kardec era uma revelação, era uma religião que estava iniciando, muito rejeitada pela igreja, né, existente, aqueles que faziam da igreja católica, né, uma direção para todo mundo, e vedavam ou liberavam aquilo que fosse conveniente de interesse, né. A doutrina espírita, ela foi muito rejeitada, como hoje é aceita, né, muito bem aceita, mas ainda não, a doutrina espírita ainda não atingiu, né, aquela condição que Jesus falou que um dia todas as religiões entenderiam. Ainda tem muitos irmãos nossos, cristãos ou não, que não compreendem a doutrina espírita,
em toda a sua extensão. Já aceitam, né? Mas em toda a sua extensão não, algumas principalmente com relação à reencarnação. Mas quem é o Simeão? E por que ele chama atenção? Ele está chamando a atenção desses senhores, né? Que com esse libré, o que é libré? É uma vestimenta muito pomposa, né? Aí diz assim, o libré do Senhor, as pessoas que usam aquela vestimenta pomposa em nome do Senhor. E ele pergunta, será que só sendo cristão é um seguidor realmente do Cristo? E ele tem muita autoridade, porque Simeão é uma pessoa, né, da Igreja Católica muito respeitado, um vulto muito respeitado dentro da Igreja Católica, que Simeão está na Bíblia. Simeão é aqueles que, na divulgação, né, quando um padre, um sacerdote, um pastor vai falar sobre Simeão, é aquele vulto, né, muito considerado, porque Simeão, ele foi considerado como se fosse assim, um profeta do Novo Testamento. A gente sabe que há uma certa divisão na própria Bíblia do Antigo Testamento do Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? São muitas as escrituras, né? São os ensinamentos de Moisés, dos profetas, outras partes, que se colocam como Antigo Testamento. Tá? O Novo Testamento é de Jesus para frente, né? Os ensinamentos de Jesus, o que foi registrado pelos evangelhos de Lucas, que escreveu pelos olhos de Pedro, de Marcos, que escreveu pelos olhos de Pedro, Lucas, que escreveu a pedido de Paulo pelos olhos de Maria, mãe de Jesus. Eles não eram os apóstolos diretos de Jesus. Eles se tornaram cristãos depois e estudaram, né, as informações para fazer os seus evangelhos. E nós temos o evangelho de Mateus e de João, que são os apóstolos diretos. Mateus, aquele muito direto, é o evangelho assim que mais ligado diretamente ao Cristo em todos os momentos. Mateus é aquele que tinha o seu caderninho, que a tudo que era de muito importante, ele anotava. Todos os ensinamentos, todas as passagens de Jesus, as parábolas, as historinhas, tudo que Jesus comentava, ele anotava no seu livro, né? E Jesus tinha uma confiança imensa em Mateus, tanto é que ele confidenciou a Mateus para que Mateus previamente descrevesse o Sermão da Montanha como um rascunho do que Jesus ia falar, né? Até essa série de shows aí descreve-se muito bem. Quem ainda não viu essa série, né, que está na Netflix, é uma excelente série, já falei aqui numa outra oportunidade, e é ali que Jesus mostra, né, como ele foi chamando cada um deles, né, é registrado através de Mateus e tantos outros, esses evangelhos, como Jesus foi escolhendo a cada um deles. Mas quem foi Simeão? Então Simeão, esse profeta do Novo Testamento, considerado profeta do Novo Testamento, quando fosse assim o último, né? Ele foi aquele que quando Maria e José levaram Jesus, criança, né? Depois de 8 dias nascido, hoje se faz o batismo, né? Naquela época os judeus faziam a circuncisão. Então Jesus, menino, criança, bebê, estava entrando, né, com seus pais no templo, quando Simeão chegou, né? Simeão chegou, abençoou aquela criança, pediu licença a Jesus e Maria, pegou aquela criança no colo, levantou e falou assim: eis o Cordeiro de Deus, eis o Messias, eis o Filho de Deus, né? Esse é que trará os ensinamentos que salvarão o mundo. Então Simeão é muito importante para todos os cristãos, registrado em todos os livros, até na Bíblia hebraica, né, que ela é diferenciada da Bíblia comum, né? Bíblia hebraica
que os G2 até hoje seguem, que levou em conta somente os 5 Pentateucos do que Moisés, dos ensinamentos de Moisés. Mas vamos lá, então Simeão, ele tem autoridade, por isso que ele assina aqui, e ele dá um alerta, ele chama, é Simeão com você, olha, é Simeão que está falando com vocês, olha o que vocês têm feito, né, dos ensinamentos que o Cristo deixou, olha como vocês deturparam, olha como vocês levaram para os seus interesses aquilo que é sagrado. O ensinamento que Jesus nos trouxe não é isso que vocês passam para as pessoas, para dominar, para tomar conta, né? Para botar medo, controlar através do medo, que foi assim durante muitos séculos, né? Mas são fatos que a história nos mostra. E ele, né, ele foi aquele, né, que deixou muito o registro, muitas informações sobre Jesus, e essas informações estão na Bíblia Sagrada, né? E ele alerta, essa palavra libré é como se estivesse chamando atenção, assim, ó. Jesus era humilde, Jesus dava uma vestimenta simples, Jesus usava uma sandália. Por que essas roupas tão pomposas para falar de Deus, para ser os representantes de Deus? Deus é humildade. Deus não pensa, Deus não criou a igreja, né? Mas pediu que os seus filhos, aqueles que detinham conhecimento, fossem humildes como ele o é. Tá? E o Simeão dá essa chamada, né? Porque essa questão, como está aqui no livro, né? Escutar essa palavra do mestre, todo vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. A gente lembra, né, que quando Kardec, já com seus livros já editados, lá na Espanha, um editor viu a importância dessas obras e requisitou a Kardec se ele poderia levar essas obras lá para a Espanha para divulgar essas obras. Igual a Boa Nova, Jesus pediu aos seus apóstolos, né, também. A doutrina espírita surgiu na França e depois foi sendo espalhada por todos os cantos do mundo existente naquela época, né? Então, aquele editor levou, e um bispo, a gente sabe, né? Um bispo requisitou uma ordem, né? O poder que a igreja tinha na época, requisitou todas aquelas obras e queimou em praça pública, condenando aquela doutrina. Por isso que Simeão coloca essa informação aqui, né? Olha o que vocês estão fazendo, cuidado, né? É Simeão que está falando com vocês. Mas ao invés da doutrina ser aquela coisa que o povo esqueceria, que o povo levaria ao pé da letra, queimação, aí que chamou a curiosidade de todos, e aí que as pessoas se interessaram pelas obras espíritas e começaram a ler as obras espíritas. Foi exatamente o inverso do que aquele bispo quis fazer, né? Mas isso tudo tem uma situação muito ocorrida lá atrás, na igreja, na época do ano de 553, tá? Roma ainda tinha poder, mas já estava o poderio do Império Romano estava decaindo. E aí, como o Império Romano estava decaindo, se dividiu o Império em duas partes, para tentar fortalecer, né? Então ficou o Império Romano Ocidental, sede em Roma, e o Império Romano Bizantino Oriental, sede lá em Constantinopla, né? Que era a sede. E tinha o imperador daquele Império Oriental, que se chamava Justiniano. Justiniano, ele se autoproclamou o imperador, que ele já era imperador, e se auto-intitulou como o chefe da Igreja Católica, né? Tomando para si o local do papado. Então, ele com aquele poder imenso como imperador e como chefe da Igreja, a sua esposa, a gente vê como as coisas acontecem, né? A sua esposa, Teodora,
era uma mulher muito má, né? Ela sacrificou muito povo. E ela tinha uma convivência com espíritos muito perturbadores. Mas ela conhecia, né, o que se dizia na Bíblia. Doutrina espírita não existia, né, gente? Estamos falando em 553. E ela ficou muito apavorada quando ela leu que aqueles que se comprometessem no mal, numa outra reencarnação, iria pagar tudo aquilo que ela tinha feito. Quando ela soube disso, ela falou: o quê? Eu não quero voltar e pagar. Ela sabia, tinha consciência do mal que ela tinha feito. Aí ela, como esposa, né, pediu ao seu marido que retirasse da Bíblia a reencarnação, tudo que fosse a respeito da reencarnação. Então, nesse concílio de Constantinopla, em 553, o Papa, o Imperador, né, ele retirou a reencarnação da Bíblia, que até aquele ano ali era considerado, né? E se isso não tivesse sido retirado, como a doutrina espírita teria tomado um vulto muito maior, né? Diante das dificuldades. Por isso que Simeão coloca a dificuldade de impedir, né, que a doutrina possa se crescer, né? E a doutrina espírita, ela veio para ser a religião do futuro. A doutrina espírita, ela veio para ser a irmã, né, que iria trazer os verdadeiros ensinamentos do Mestre Jesus, e daí para frente todas as religiões se ligariam numa só, com as suas titularidades, mas no mesmo sentido, com o mesmo maestro, né? Uma mesma batuta, sendo conduzida um conceito maravilhoso chamado amor, caridade, esperança, fé, né? E a reencarnação como o mestre desse novo caminho. Vai acontecer, vai demorar, mas vai acontecer. Então a gente vê como as coisas às vezes acontecem, né? Através de um decreto, alguém tirou a reencarnação. E hoje nós estamos com uma situação muito complicada, que a própria igreja, para tirar a reencarnação agora, né, a gente vê aí a dificuldade do Papa Francisco, do João Paulo e tantos outros, que sabem da realidade, conhecem essa realidade, mas como fazer agora sem tumultuar, trazer de volta a reencarnação? Que vai acontecer, né? Uma hora vai acontecer e vai natural, é uma lei natural, uma lei divina, não é uma lei presente só para o nosso planeta, uma lei presente em todo o universo. A reencarnação é um fato, faz parte da vida, é uma lei natural, né? Então, com o tempo, quem queira ou não vai aceitar, né? Mas, e a gente vê como aqui na frente vamos ler um pouquinho mais, né? Como esses ensinamentos que Jesus deixou foram tão conturbados, né? Pelos interesses daquelas pessoas que dirigiam, né? Que eram mandatórias no mundo cristão, dirigiam as coisas, né, gente? A gente vê que Lucas descreveu pelos olhos de Maria os ensinamentos maravilhosos que Jesus deixou de virtuar a verdade, né? Mateus escreveu diretamente dos seus olhos o que Jesus queria falar, né? Às vezes ele dizia entre linhas, alguma coisa entre linhas, para despertar naqueles que tivessem o sentido mais apurado em ver, né? Tem olhos para ver, né? Tem ouvidos para escutar, Jesus falava. Às vezes ele falava entre linhas, nas historinhas, nas parábolas, para realmente só entender aqueles que tivessem o coração aberto para entender. Mas esses ensinamentos, eles foram, né, com o tempo, foram sendo desvirtuados, né? E continua aqui, Simeão: procurai os verdadeiros cristãos, eu os reconhecereis pelas suas obras. Título do nosso item, né? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Todas as árvores que não dão bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do mestre essas palavras:
Simeão, né? A palavra de Simeão. Discípulo do Cristo, compreendei bem que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, que nem todo mundo é cristão, né? Mas que ainda não abrigam todos que hão de agrupar em torno dela. Ele fala, pergunta. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Está ali, está escrito. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão pouco os colhem. A árvore é boa sempre, né? Ensinamentos, a verdade. Porém, maus são os seus jardineiros, aqueles que cultivam, né? Aqueles que eram responsáveis por fazer aquela árvore crescer, ser viçosa, dar os bons frutos para alimentar a humanidade, né? Entenderam de moldá-las pelas suas ideias, de talhá-las de acordo com as suas necessidades, cortando-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tomados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Isso aí, Simeão, em 1863, né? Em vão pede ele o fruto de a vida, a árvore da vida. Carne seca das folhas, tanto as remexeu a mão do homem, que as crestou, né? Crestou, quer dizer, queimou, né? Remoeu, dificultou, né? O entendimento. E a gente sabe que quantos séculos foram isso, né, gente? A igreja iniciou, né? Pedro foi a pedra, né? Ela foi autorizada pelo imperador Dionísio para o cristianismo ser a religião oficial. Abandonaram-se os deuses dos romanos. Na Grécia, abandonaram-se os deuses, né? Criou-se a igreja ortodoxa cristã. Não é do papado, ligada a Roma, mas é uma igreja, né, cristã. Veio depois, né, aqueles que protestaram. 1500 e 1400, por aí, né, 1480, por aí, 1500, vieram protestar. O que eles vieram protestar? Conhecimento era restrito dentro da igreja, dentro dos palácios. O povo não podia se manifestar. O povo tinha que aceitar tudo que era passado para eles. Se alguém se rebelasse, era aquela pessoa que não era bem vista, né? A pessoa ia para a fogueira, a pessoa era condenada à Santa Inquisição. É os fatos, né, da nossa história. A gente não está aqui para condenar, a gente está para mostrar, né? E mais lá na frente nós vamos mostrar também que todos dão bons frutos. Não só cresceram árvores que dão maus frutos, teve muitos bons frutos, né? Nós vamos ver lá na frente. Mas aqui é o que Simeão está retratando para a gente, que é uma realidade que Simeão já via em 1863 como espírito, e nós hoje em 2024 observamos atento, né? Já com liberdade, graças àqueles que protestaram um dia, né? Dê liberdade para o povo compreender o que está no Evangelho. Não é aquilo sendo conduzido como rebanhos, né? Ovelhas, né? Ou rebanhos, né? Para aquela direção que é determinada, que é de interesse. Tá? Deixa um povo compreender. O protestantismo de Lutero foi isso. Muito bonito, muito legal. Quem quiser conhecer, leia lá Lutero, né? Um espírito maravilhoso, está aí, Lutero, né? Hoje, os evangélicos, né? Lutero, Calvino, foram aqueles que protestaram para que houvesse a livre interpretação. E não só no protesto na questão religiosa, mas na questão de conhecimento. A partir deles, abriu-se, né, o leque para que as pessoas pudessem estudar.
não só no castelo, não só dentro da igreja, mas poder conhecer, estudar. Isso abriu as faculdades, abriu as escolas, para que as pessoas pudessem conhecer, se instruir e com o seu livre-arbítrio entenderem por si o que o Cristo quis falar. Veio a doutrina espírita, né? Doutrina espírita maravilhosa, consolador, né? Dizer as verdades do que o Cristo quis trazer, está aqui. Está aqui as verdades que o Cristo quer fazer. Está com dúvida, meu irmão? Será que o que eu escutei é isso mesmo? Você vai escutar em qualquer religião, em qualquer lugar. Até mesmo na nossa, tá? Às vezes pessoas dão as suas opiniões. Algumas vezes eu me surpreendo com irmãos nossos, espíritas, né? Palestrantes às vezes falam coisas que eu, peraí, o que o Evangelho está falando? Olha o que ele está falando. Não é legal. Então não é porque nós estamos na doutrina espírita que nós temos que seguir piamente o que o Walter falou. Eu procuro evitar de dar minhas opiniões, não dou, eu sigo o que está no Evangelho. O que Kardec está falando, de espíritos conceituados, o que eles falam, né? Emmanuel, Chico Xavier, Dr. Bezerra, Dr. Miguel Couto, que poucos conhecem, um espírito de muita luz, Dr. Miguel Couto, aquele mesmo que tem o nome do hospital, né? E tantos outros, a Meia, nossa irmã Sheila, e tantos outros, Joana de Anjos, né? Procura essas referências, meus irmãos, né? Porque de virtuamento há em todos os lugares, tá? Então, essa doutrina maravilhosa veio para iluminar, para esclarecer, para falar as verdades. Está aqui no Evangelho, as verdades, o que o Cristo realmente quis falar. Escutamos muitas coisas durante séculos, aceitamos a ferro e fogo, o que tinha que aceitar, né? Éramos seguidos, perseguidos, né? Mas hoje nós temos toda a liberdade. A gente não pode culpar ninguém, meus irmãos. Nós temos toda a liberdade. O nosso país dá liberdade para você ter a sua religião, aquela que você quiser, aquela que mais se aproxima do seu coração. É evangelho? Vai ser evangélico. Que é cristão? Vai ser cristão. Espírita vai ser. Quer ser judeu? Vai ser. A liberdade de você escolher. Procura aquilo que mais toca o seu coração. O meu coração, eu espero que um dia vocês tocou aqui nesse evangelho. Porque sigo com muito fervor, com muito amor e tento divulgar aquilo que eu possa divulgar para ajudar nessas verdades. Mas então, deixa eu procurar aqui meu rascunhozinho, né? A gente vê como foi usado durante muito tempo, nesses interesses, né? Muitas coisas que às vezes nos deixa até assustado, né, meus irmãos? Do que era passado para a gente. Muita gente era julgada, era condenada, levada para as fogueiras, porque não compreendiam aquela mensagem que queria que você entrasse dentro de você de qualquer maneira. A pessoa, não é bem assim, cala-te, né? Cala-te e siga. Mas eu não posso seguir, porque isso para mim não está correto. Então, você vai ser julgado. Está aceitando a ordem vigente. Então era isso que acontecia, né, meus irmãos? E nós éramos obrigados a aceitar. Eu fiquei, assim, recentemente, nós fomos numa excursão com algumas pessoas, né? E fomos conhecer Minas e acabamos indo para uma igreja, aquelas igrejas lá de Minas, de Ouro Preto, aquelas coisas todinhas lá. A gente entra nas igrejas, a gente vê tanta suntuosidade, né? Aquilo ali, alguém pagou, alguém deu valores para aquilo ali, para que fosse montada aquela suntuosidade. E na mesma hora eu lembrei de Francisco. Jesus, a gente já falou da vestimenta simples dele, lembrei de Francisco. Francisco, quando viu aquilo ali, ele ficou horrorizado, né? Abandonou todo o luxo para levar uma vida simples,
para que um dia, com muita fé e coragem, fosse a Roma, ao papado, né? Uma veste simples, sandálias, igual Jesus usava, aquela roupa de sacos, né? De alimentos que ele usava. Criou a ordem do franciscano e queria a autorização do Papa para que aquela simplicidade tivesse o seguimento. Quando ele tentou entrar lá na catedral, né, lá em Roma, ele não teve acesso direto, uma dificuldade imensa, porque ele era um homem muito... Como esse homem vai estar junto com o Papa, né? Mas ele conseguiu persuadir alguns, a espiritualidade o ajudou e ele conseguiu estar diante do Papa. A hora que o Papa olhou para ele, que o Papa, ele é um grande, um fruto bom, é um dos frutos bons da igreja, né? Você está falando da igreja, de qualquer segmento, nós estamos falando nesse momento da igreja. E ele olhou e lembrou do Cristo, na mesma hora, você vê isso nos filmes, né? E aí o Francisco, com muita humildade, eu vim só pedir aqui para que pudesse ser criado a ordem dos franciscanos, irmãos que estão junto conosco, querendo vivenciar a simplicidade da igreja, na igreja, né? O Papa olhou à sua volta, olhou para a sua vestimenta, aquele libré maravilhoso, bordado a ouro, né? Ele olhou para aquilo ali, ele olhou para si, olhou para a igreja, olhou para o Francisco e sentou na sua cadeira, né? Derrotado. Porque ele mesmo pensou assim, olha o que nós fizemos da igreja, da pedra de Pedro, né? Erguida por Pedro. Olha o que nós fizemos. Olha a Francisco, a simplicidade dele, né? Cativou o Francisco na mesma hora ele autorizou, né? A ordem dos franciscanos que estão aí até hoje, vivendo a caridade, a simplicidade, a caridade a tudo, a todos, aos animais, né? À natureza, a tudo. Tá? Francisco, aquele que representou a igreja na máxima da simplicidade. Tá? E aí hoje, a gente olha como está aqui nessa parte, as pessoas às vezes vão procurar com esperança nas suas dores, nas suas aflições, e se deparam com uma igreja, né, às vezes decadente, uma igreja desacreditada, mas que ainda tem muita coisa boa dentro dela. Tá? Porque veja bem, meus irmãos, a gente está falando aqui da árvore que dá bons frutos e a árvore que dá maus frutos. Nós falamos algumas coisas da árvore que dá maus frutos. Mas é toda árvore que dá mau fruto? Não. Nós estamos falando de Santo Agostinho. Eu preparando o estudo, lembrei logo de Santo Agostinho. Santo Agostinho, respeitadíssimo na igreja, né? Respeitadíssimo na doutrina espírita. É um bispo de Poma, que pregou a caridade, um homem bom, né? Um homem que a humildade, né? Ajudava todos, era um caridosíssimo, aquele bispo. Ele desencarnou um dia. Ele foi ser o quê? Um espírito. Como todos nós. Ele era caridoso, ele sabia da reencarnação, porque Paulo estava dentro dele. Paulo de Tarso estava dentro dele. Ele sabia da reencarnação, só que ele não podia se repronunciar. Não é como ele ia se pronunciar para uma ordem tão grande, vigente. Mas ele sabia. Quando ele se viu espírito, ele foi aquele, né, que hoje é um dos grandes divulgadores, desde Kardec, da doutrina espírita, um bispo, da Igreja Católica. Aí nós vamos lembrar do próprio Francisco, né, meu irmão? Vamos lembrar de São Vicente de Paulo, da igreja. Caridosíssimo, meu nome é Caridade. São Vicente de Paulo.
caridosíssimo, né, meus irmãos? Aí nós vamos lembrar de São Luís, da igreja. Aí nós vamos enumerando tantos e tantos outros, que eu botei aqui o nome de alguns, né? E a gente vai vendo como dessa igreja, onde maus frutos foi feito, criou-se, outros bons frutos tiveram dentro dessa igreja um sentido muito maior. Santo Agostinho e São Luís, aí nós vamos enumerando aqui tantos outros, né? São Vicente de Paulo. Aí eu lembrei de Fabiano de Cristo. Vocês sabem, né? Fabiano de Cristo, né? Aqui lá no Rio de Janeiro, convento de São Bento. Ele trabalhava lá pelos ídolos do século XIX, né? Carioca. Ele tinha uma doença terrível, erisipela na sua perna, essa perna era muito inchada. Mas ele pouco ligava para as suas dores, porque todo dia ele pegava uma moringuinha, uma moringa, aquela mesmo de barro que antigamente usava dentro da casa da gente, ainda para deixar água fresquinha, né? Ele pegava a moringa, orava, pedia a Jesus para ajudá-lo, pedia, né? Ele não sabia da espiritualidade, mas pedia aos santos que pudesse colocar o remedinho naquela água, porque ele ia em contra aqueles mais necessitados que não tinham dinheiro para pagar os médicos. Ele pegava aquela moringuinha, um copinho, aqueles copinhos, né, pendurado no seu cinto, né, aquelas canequinhas de alumínio, de ferro, e subiu o Morro Carioca. Naquela época já tinha favela, né, gente? Olha lá. Ele subia, ele chegava lá, as pessoas com as suas doenças, não tinha médico para pagar. Ele vira: meu filho, beba essa aguinha aqui que Jesus Cristo está botando um remedinho aqui para você. Beba com fé, beba com confiança. E aquela criatura pegava aquele copinho, bebia com fé e confiança. E relatos mil de pessoas que eram curadas. Meu filho, você está com fome? Não tem dinheiro. Né? Fabiana, não tem dinheiro, Fabiana. Eu não tenho o que comer, meus filhos passam fome. Eu não vou roubar, mas não tenho o que comer. Pega para seus filhos essa aguinha aqui e distribua para eles. Distribua para eles. Aí aquelas criaturas bebiam aquela água e a fome era saciada. Relatos, não é historinha não, relatos verídicos. Tá? Nos morros carioca, né? E ele com aquela imensa dor. E ele é aquele que lá no morro, no convento de São Bento, quem quiser, tem registro dele lá. Eu já fui lá, muito legal. Principalmente quando estão se fazendo aqueles cantos sacros, né? Aí os sacerdotes com coral, né? É muito legal. Quem puder um dia, vá lá ver. Então é o fruto bom. A gente falou lá do fruto mau, que está em todas as religiões. Mas a gente falou porque Simeão está aqui pedindo para sacudir. É a maior religião do mundo, né? É a religião católica. Não são todo mundo que são cristãos. Mas ele está chamando a atenção. Olha, Simeão que está falando com vocês. Preste atenção ao que vocês estão fazendo. Aceitem essa doutrina que ela tem a verdade. Abram seus olhos, né? Abre os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. É o que ele está falando, né? E a gente tem tanta gente para relatar. A gente com certeza podemos ir lá, né? Em outras religiões, que a gente vai achar muita coisa. Né? Aí certa feita, estava eu fazendo uma palestra numa outra casa e falava desses grandes vultos da igreja, que são espíritos. Desencarnam, vão lá para o outro lado, são espíritos. Vão encontrar lá o Santo Agostinho, vão encontrar São Vicente, vão encontrar toda essa turma que está lá. E os bons espíritos ligados à doutrina espírita, né? E eles vão se representar aquilo que a religião dele, católica, ou seja o que for, né? Vão estar representando as verdades que o Cristo quis falar como espíritos. E aí estava eu falando nessa palestra, e aí uma pessoa acabou a palestra,
a pessoa com muita educação, né, para não chamar a atenção, me chamou num canto e falou assim: Walter, ela é médium-vidente, né? Muito conhecida. Ela virou para mim: estou falando isso para orgulho não, nem vaidade não, tá? Pelo amor de Deus. Ela: Walter, você quem estava do teu lado? Ali do teu lado, ligado contigo, te ajudando nas tuas falas, né? Principalmente coisas ligadas à Igreja Católica, né? Desses espíritos maravilhosos ligados à Igreja Católica, que hoje estão na doutrina espírita ajudando, tentando, né, mudar essas ideias de outros segmentos cristãos, acordar para essa doutrina maravilhosa. Dom Helder Câmara. Ele mesmo com aquela vestimenta, mas não é aquela pomposa, não, uma vestimenta simples. Uma vestimenta muito simples. Estava ali do teu lado, Dom Helder Câmara. Aí eu fiquei orgulhoso, fiquei vaidoso, não, eu falei: não, pô, que bom, minha amiga. Poxa, legal. Que ele está aqui junto conosco, está aqui dando a nossa casa. Mais uma vez isso prova como esses espíritos maravilhosos, não importa onde ele esteja, no segmento que ele esteja, do outro lado ele é um espírito que vai estar ali tentando nos ajudar onde eles estejam, né? Esse espírito maravilhoso. Isso aqui, o Dom Helder Câmara, foi o bispo lá de Pernambuco, Recife, muito caridoso, praticava muita humildade, ajudava muitas pessoas, distribuindo alimentos, distribuindo remédio na sua igreja, né? Então, chegou lá do outro lado um espírito muito reconhecido pela caridade que praticou, né? E a gente vai lembrar também, a gente chegou a ter algumas informações comunicadas, a presença dele pelos lábios de amigos nossos que são médios, né? Na casa de Luiz Amor, o grupo de espírita Luiz Amor lá de Bangu, que tem 126 anos, lá o mentor da casa é o Dom Romualdo, tá? Ligado à Igreja Católica. Mas quando ele passa a mensagem dele, que mensagem maravilhosa, sobre a doutrina, ligada à Igreja Católica. Aí vão ver lá casas que tem nomes, né? Casas que tem Fabiano de Cristo, lá Fabiano de Cristo. Lá o nosso companheiro lá do Frei Luiz, um frei. E assim vai, né, gente? Como a gente vê o bom fruto que tem, né, dentro das religiões, não importa onde você esteja, importa que você seja um homem bom, um homem de bem, um homem caridoso, um homem que faça jardinagem numa árvore que possa dar bons frutos. Se reconhece, né, o verdadeiro espírita pelas obras que ele pratica. O título aqui: pelas suas obras que se reconhece o cristão. O espírita cristão também, né? Se conhece o bom cristão, o bom espírita, o bom evangélico, o bom católico, o bom judeu, não importa a religião, porque nós vamos encontrar esses frutos bons, as boas árvores, em qualquer religião que pratique o bem, que façam a árvore sombrosa, né, aquela sombra que dá esperança, que dá fé, dá força, que dá coragem para a gente enfrentar nossas dificuldades, que todos nós temos. Eu tenho as minhas, né? Mas graças a Deus eu tenho uma árvore chamada doutrina espírita, que é a minha religião, que é a fé que eu tenho. Podia ser na católica ou outra, mas é essa que me abriga na sua sombra. Quando eu estou desesperado, quando eu estou... Quem é que não fica desesperado com algumas situações? A gente fica desesperado, meu, opa, volta, pô, peraí, segura aí. Tu vai entrar nesse clima? Ou você vai escutar o que você fala? Olha o que tu fala, olha o que você precisa fazer. Se acalma. Vamos orar. Peça a bons espíritos para te orientar, para te dar luz, entendimento, esclarecimento, para você resolver o problema. Porque chorar, né, é bom, mas não resolve. Ficar desesperado só complica. A gente precisa enfrentar nossas dificuldades. Para isso que a gente está aqui. Para a gente enfrentar a dificuldade e crescer, né, diante da dificuldade. Mas isso, meus irmãos, e aí a gente vai encontrar, aí eu lembrei dos filósofos chineses, Metai, Lao Tse, Forraio, Confúcio, os chineses, né?
bons frutos. Nós vamos lembrar de Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, né? Pitágoras a gente estudou, a gente fez engenharia, né? Então, Pitágoras, triângulo de Pitágoras, né? Todo mundo estudou na física, né? Eu só conhecia Pitágoras daí. Aí um dia alguém falou de Pitágoras, filosofia de Pitágoras, como ele sabia sobre a reencarnação dos espíritos, dos gênios que Sócrates já falava. Aí, caramba, eu só via Pitágoras como matemático, mas Pitágoras é muito mais do que isso. Era um grande filósofo, né? Um bom fruto de uma boa árvore. Aí nós vamos falar dos monges, dos pensadores, né? Lá do Tibete, né? Dos monges, pensadores de outros cantos do mundo, budismo. Aí vamos lembrar do Martin Luther King. Se não fosse Martin Luther King, né? Aquela luta que ele teve para que o povo americano reconhecesse o outro na pele diferente como irmão. A gente sabe das lutas, né? Do Martin Luther King. Ele é um luterano, americano da igreja luterana. Aí nós vamos lembrar Mandela. Mandela era metodista, África do Sul, apartheid. Algumas pessoas às vezes criticam algumas coisas, mas não era bem assim o seu pensamento. Outros faziam o nome dele, mas não era que queria agir daquela forma. Mas uma coisa que ficou muito evidente foi quando Mandela ficou preso 22 anos. E aí, as coisas se reverteram na África do Sul. Ele virou presidente, de perseguido, de prisioneiro durante 22 anos, ele virou presidente. Tinha um guarda que aterrorizava ele em todos os momentos. Ele só tinha um prazer. Ele tinha uma janelinha lá na sua prisão, que ele ia lá na janelinha e vê uma árvore. Aí falava assim, puxa vida, aquela árvore, eu conheço ela desde que ela era somente pequenininha, olha como ela está grande, como ela está frondosa. Quando aquele guarda percebeu aquilo ali, mandou fechar a janela. E a irmã dela não tinha nem a janelinha para ver a árvore. Aí o que ele fazia? Ele ia estudar. Estudou tudo, até Kardec, estudou tudo, se instruiu. Quando ele virou presidente da República, tinha um poder para fazer o que ele quisesse. Ele podia chegar, pegar aquele guarda ali, e falar assim, prenda esse cidadão que ele, olha quanta crueldade fez comigo. O que ele fez? Convidou aquele homem para ser o segurança dele e da família dele. Porque ele diz assim, sente que é uma África de paz e de harmonia, todos precisam estar sintonizados nessa paz e nessa harmonia. Não podemos criar novas rivalidades, porque é só inversão de papel, se fosse assim. Ele aproveitou aquilo ali e chamou aquele guarda, quando foi convidado, olhou para Mandela e disse, como que esse homem me chama para ser aquele que vai tomar conta da vida dele, dos seus filhos, da sua família, eu que fiz tanta atrocidade com ele. Foi aquele ensinamento que amansou aquele homem ali, tão rígido, tão cruel, né? E foi até o final de seus dias amigo inseparável de Mandela. E aí tem várias situações sobre Mandela. Mas, meus irmãos, faltando somente alguns minutos, a gente vai lembrar que a gente precisa, como a gente comentou, a gente precisa estar muito atento a tudo, tá? Porque hoje a gente escuta muitas pessoas falando assim, fulano de tal falou, né? Aí todo mundo acredita piamente, segue piamente. Passou pelo crivo da razão? Passou pelo crivo do Evangelho? Passou pelo crivo de Emmanuel? Passou pelo crivo da irmã Sheila? Passou pelo crivo do André Luiz? Será que eles falam isso? E o Cristo? Cristo falaria isso? Todas as religiões, meus irmãos. A gente precisa estar atento, né? Nós temos hoje o nosso livre-arbítrio, temos a razão e a liberdade da gente compreender, entender e pensar com a nossa sabedoria, com a nossa razão, se isso está de acordo, né?
Porque nós vamos apontar o católico, vamos apontar o evangélico, o hebreu, vamos apontar os judeus, vamos apontar, mas precisamos também apontar para a nossa religião, que nem toda árvore dá bons frutos. Se reconhece, né? O verdadeiro cristão pelo fruto que ele dá. Palavras lindas, palavras pomposas, muito legal. Mas e a obra? E a caridade? Que Paulo falava assim para fechar. Mesmo que eu falasse 1000 línguas, mesmo que eu compreendesse tudo sobre a vida, estou falando rapidamente, sinteticamente, né? Mas se eu não tiver amor, se eu não praticar a caridade, eu nada sou. Resumir rapidamente o que Paulo faria, o tempo é curto, né? Mas vamos pensar nisso, tá, meus irmãos? Para a gente estar muito atento, tá? Porque Jesus é a luz do nosso mundo, Ele ilumina todos nós. E Ele está pronto para a gente perguntar assim: Senhor, é isso mesmo que Tu falaste? É isso mesmo que é a Tua mensagem? Olha o que eu estou escutando. Para a gente pensar e analisar, tá? Muita paz para todos nós. Até das minhas palavras. Obrigada, Walter, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir aos médiuns, por favor, que se coloquem. A vocês que receberam já o passe ali na sala do tratamento, não esqueçam que o trabalho continua aqui no nosso salão. Então vamos todos entrar em prece, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso médico maior, médico das nossas almas, a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, que através dos nossos médiuns vão doar os fluidos tão necessários ao refazimento de cada um de nós, que possamos estar ligados e receptivos para que esses fluidos possam penetrar em cada célula do nosso corpo físico, do nosso espírito. E assim, Senhor, que possamos em Teu nome dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Boa noite. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição é 153, e ela vai tratar dos passes. O passe, ele é um recurso terapêutico vindo do mais alto, que ele vai nos ajudar a minimizar nossas aflições, nos fortalecendo, renovando as nossas energias através da troca fluídica que existe entre o médium e aquele que está recebendo com a ajuda do mentor espiritual do médium. O passe, ele não foi criado pela doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vem só esclarecer o funcionamento do passe e seu mecanismo. Jesus já praticava o passe através da imposição das mãos. Na passagem, da noite de hoje, o Emmanuel, ele relata a passagem de Jesus na qual ele cura a filha de Jairo. Jairo procura Jesus desesperado, que a filha dele estava moribunda. E Jesus diz a Jairo: crê, homem, somente crê, trazendo assim a importância da fé. Jesus já enfatizava a questão da fé, da moralização do indivíduo. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que o passe, ele vai nos dar as forças necessárias para fazermos a nossa reforma íntima, que levará à nossa verdadeira cura, que é a cura do espírito. Vale ressaltar que 3 fatores têm alta relevância no passe para a consecução de um bom passe.
Dois são pelo quem está recebendo, que é a fé e o merecimento. E o terceiro é pelo médium, que está dando ali o passe, que é a vontade. A vontade de ajudar o próximo. A vontade de curar, se for assim o desejo de Jesus, aquele irmão que está recebendo o passe. Então, no momento do passe, que a gente possa estar conectado com o mais alto, conectado ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo da guarda, e possamos fazer nossa prece interna, pedindo o socorro necessário para que possamos receber os fluidos que a espiritualidade sabe que cada um necessita. E nesse momento do passe, nós fortalecemos esse elo de ligação entre nós, espíritos encarnados, e o plano espiritual. E que possamos fazer também a nossa parte, nos melhorando, nos evoluindo como espíritos, para que assim possa ter o merecimento. Assim, irmãos, que nesse momento de suma importância, em que estamos ligados ao mais alto, que possamos pedir com toda a nossa fé que Jesus possa modificar a nossa energia, que possa, se for sempre da vontade dele e do nosso merecimento, a nossa cura. Que assim seja. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Que todos vocês tenham a consciência de que o momento é de atribulações e crise, e de que são nesses momentos que muitos caem em provações e chegam a acreditar. E pela falta de conhecimento se sentem fracassados, sem ânimo, sem vontade de levantar. Contudo, quando virem as trevas, os maus espíritos se juntarem ao seu redor, no último instante, verão uma imensa luz que lhes estimulará pelo longo caminho iluminado. No momento em que todos pensarem que não mais se levantarão, serão abençoados, encorajados para seguirem, para vencerem as trevas que vos cercam. Não pensem que caminham sozinhos em meio a tantas desordens. Jamais o Criador, o Pai de amor, deixa seus filhos sozinhos ao relento, desamparados. Ele sabe quem são aqueles a quem confiou o serviço, o trabalho de amor próximo à terra. No momento em que se encontraram, muitos acham que apenas resta a perda, a solidão, o vazio eterno, esquecendo que são filhos de Deus, esquecendo que se comprometeram com os trabalhos, que se comprometeram com a divindade em trabalhar e jamais desistir do que foram preparados, orientados a fazer quando estiverem prontos na terra. E esquecendo-se de tudo, mesmo à beira da morte, verão que alguém lhes estenderá as mãos. Então, ao respirarem, já na beira da loucura, terão alguém com as mãos estendidas, os segurando e lembrando que lhes foram confiados trabalhos que terão que ser apresentados quando na pátria celestial retornarem. Nós tivemos a consciência de que éramos trabalhadores e que não podíamos mais falhar, não podíamos mais cair, porque sabíamos que seríamos julgados por aqueles que deixamos ao relento e que também seríamos perseguidos por aqueles que um dia, outrora, também foram perseguidos, humilhados, escorraçados por nós. Em algum momento, também tivemos a certeza
de que fomos homens que muito erramos. No instante em que surgiam pensamentos dolorosos causados pelo que fizemos, pedíamos ao Pai de amor que nos mandassem os bons irmãos para que nos auxiliassem nos devidos e árduos trabalhos. Ainda temos lembrança de como é gratificante termos a consciência do serviço, do dever cumprido. E agora somos designados a encorajar vocês para que possam cumprir com os deveres e serviços que a vocês foram confiados. Nós também nos assustamos muitas vezes com tanta ignorância ainda nos homens, com a falta do Cristo. Os que se preparam para o trabalho de amor, não esqueçam das regras da casa, dos estudos, da disciplina. Todos nós fomos disciplinados para que pudéssemos alcançar o objetivo, tendo paz de espírito, a paz quando deixamos o corpo grosseiro. Ah, meus amados, façam por onde para que no momento do desenlace não caiam em perturbação e em momentos de escuridão. Façam por onde para que não sejam atormentados por perseguidores do além. Que todos tenham a lembrança que devem, assim como nós, seguir o Cristo, o Nazareno, Filho de Deus, o Pai de amor, e que ao retornarem ao verdadeiro lar, não sejam presos pelas sombras da consciência. Enquanto caminharem e trabalharem para o Cristo, todos vocês leiam e releiam o livro Os Mensageiros, ditado pelo nosso irmão André Luiz. Façam prece por nós, por esse irmão que muito nos ajudou e ajuda nas esferas terrenas. Nessa obra, verão que muitas almas são arrastadas, e para que não venham a chorar amargamente, nós somos designados a auxiliar e a orientar vocês. Nós choramos ao vermos um irmão trabalhador como nós cair no abismo das loucuras que fez e compartilhou enquanto encarnado, caminhando, falando do Pai, falando do Cristo. Que todos sejam cristãos e não médiuns falidos por vaidade, por orgulho ou por apenas exigirem que homens os sigam. Vocês que hoje já têm obrigação de ensinar o que o Cristo disse, de falar do Cristo, que mostrem a todos que lhes procurem que existe uma doutrina que esclarece os homens e que, quando há um ensinamento, há um esclarecimento necessário para que não venham a chorar por longos dias ou até anos de arrependimento do que cometeu. E muitas vezes são levados pelas sombras do abismo da consciência. Pedimos entendimento, paz e muito amor. Pedimos também que sigam o Cristo, que saibam que a deserção cresce entre os povos encarnados, e com isso muitos se apavoram por não saberem o que fazer e como fazer. Elevem seus pensamentos, buscando a ajuda do plano maior. Peçam sabedoria divina. Sejam disciplinados sem terem medo de falar do Cristo e de falar de Kardec. Sejam firmes em seus ensinamentos. Jesus e Kardec. Disciplina, disciplina, disciplina. E verão que o bom trabalhador não foge das regras e da disciplina que são impostas a todos nós. Trabalhamos porque somos disciplinados e não fugimos da doutrina de Jesus,
das leis de Deus. Que sigam Jesus. Paz a todos vocês. Um irmão trabalhador do Cristo. Lembrem-se de que são instrumentos, que são auxiliados e direcionados. São como nós. Não fazemos o que queremos. Também seguimos regras. As ordens vêm do mais alto, do Cristo. Então, agradecidos, Senhor, por essas bênçãos do alto, por essa paz e por essa harmonia que na tua casa viemos buscar, te pedimos, Senhor, que essa paz possa nos acompanhar aos nossos lares, que possamos continuar sendo um ponto de luz, que essa casa possa continuar sendo um ponto de luz para tantos espíritos que aqui chegam, encarnados e desencarnados. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos tão amorosos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa. Que seja em nome do amor de Jesus, mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai, que te pedimos a permissão para darmos por encerrada os trabalhos da noite de hoje na nossa casa de amor. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.